Embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, sem dúvida esse ensino aparece. A doutrina da Trindade, de que Deus é um e composto por três pessoas, é fundamental por lidar com quem é Deus, como Ele é, como Ele atua e como Ele se relaciona com o mundo. Acima de tudo, a divindade de Cristo é essencial no plano da salvação. Seja bem-vindo ao programa Lições da Bíblia. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Judas, capítulo 1, versículos 20 e 21. Tema da semana: o Deus Triuno. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Eu não posso deixar de cumprimentar você por estarmos começando juntos um novo ano. Um feliz 2012 para você. Esta é a primeira semana de um ano que para nós é desconhecido, mas para o Senhor Deus, nosso Pai Celestial, é totalmente conhecido. E nas mãos dele nós teremos, se Deus quiser, um ano muito abençoado. Estamos começando um programa novo, num cenário novo, convidados novos, num novo ano, tudo novo aqui no programa Lições da Bíblia. Eu quero saudar os meus dois amigos que estão visitando aqui a bancada do programa Lições da Bíblia, pastor Oliveiros Ferreira. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui na bancada do programa, pastor. Prazer, pastor Lanza. Que dia especial começar o ano novo aqui num cenário Com novo, certeza. Falando com pessoas renovadas aí diante da TV. E para mim estar aqui é um privilégio, uma alegria, uma honra estar com você, estar hoje com o nosso convidado aí também e com os nossos amigos que estamos assistindo. Que Feliz maravilha. ano novo também a todos. Igualmente. Que igualmente. 2012 seja um ano muito feliz, marcante na vida sua, pastor, de todos nós, dos nossos queridos telespectadores também. Que bom. O pastor Oliveiros, ele é o responsável por uma região administrativa que nós conhecemos como a Associação Paulista Central da Igreja Adventista. É uma região e ele é o presidente desta região. O pastor Oliveiros coordena uma grande região onde tem muitas escolas, igrejas, instituições e estamos aqui tendo um bom representante desta região. Um abraço para você que faz parte desta região da Associação Paulista Central e que eu sei que vocês estão sempre prestigiando a TV Novo Tempo e o programa Lições da Bíblia. Também temos o Walter Araújo, que é o nosso convidado, vindo de São Paulo, capital, de uma outra região, não é, Walter? Aqui, a Associação Paulistana, Exato. uma outra região administrativa. Seja bem-vindo ao programa também. Obrigado, pastor Lanza, pastor Oliveiros, também aos telespectadores. De fato, é uma alegria começarmos este ano com a certeza de que estamos bem próximos de ver nosso Senhor Jesus voltar, não é? E que iniciemos esta jornada nesta esperança. E obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês esta renovação. Que bom, que bom. Pastor Walter Araújo, vocês perceberam, tem uma voz de locutor de FM, né, sim. Walter? Ok. Mas o pastor Walter, ele coordena uma área muito importante da Igreja Adventista em São Paulo, capital, para aquilo que nós chamamos da região administrativa Associação Paulistana. Ele coordena a parte de comunicação e também aquilo que nós chamamos de ADRA, que é a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. É um projeto bonito da igreja e vocês são bem-vindos e nós vamos começar o nosso programa com uma palavra de oração. Vamos orar? Senhor Deus, vamos abrir a Tua palavra agora e nós pedimos de Ti a iluminação para compreendermos os Teus desígnios e a Tua vontade para nossas vidas por Jesus. Amém. Amém. Amigos, temos uma missão muito interessante no programa Lições da Bíblia desta semana. Vamos discutir um pouco um assunto
intrigante, não é? Pastor Oliveiros, a palavra Trindade nós encontramos na Bíblia? Não, a palavra Trindade não está na Bíblia. Mas o princípio e o ensino da Trindade está na Bíblia. Ou seja, a identificação, a revelação de Deus, da divindade, em 3 pessoas, é um fato constatado em toda a Bíblia. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, nos Evangelhos de Jesus, nas epístolas cristãs, todas elas. E existem também, pastor Lanza, muitas outras doutrinas e revelações bíblicas que nós chamamos por um nome dado pelos teólogos ao longo da história, por exemplo, milênio. Nós temos o período de 1000 anos na Bíblia, Apocalipse fala dos 1000 anos, e a gente, né, está aí consagrado ao longo dos séculos e milênios até a expressão milênio e outras expressões. Então a palavra não está, mas o princípio, o ensino de que Deus, embora sendo um, formado por 3 pessoas, isso é muito claro e muito nítido, nós podemos encontrá-lo na Bíblia, e hoje nós vamos ver isso aqui nas lições da Bíblia. Com certeza. É uma coisa interessante, pastor Walter, porque nós temos uma mente muito pequena para a gente tentar entender um assunto tão profundo. E quando a gente fala assim, olha, um só Deus, que Ele é manifesto à humanidade e ao universo na forma de 3 pessoas, nossa mente é muito finita para tentar entender isso. Ou eu estou cometendo uma insanidade ao dizer isso? Com certeza, para os telespectadores que estão nos acompanhando, é um desafio, não é? Todos nós temos essa oportunidade agora, através da Bíblia, de poder buscar encontrar respostas que a Bíblia nos oferece, mas sem especular estas respostas quando elas não existem. Então, é um tema complexo, com certeza. A unidade de 3 pessoas e que formam uma pessoa, um tema complexo. Porém, a Bíblia nos mostra que Deus, Ele se revela através do seu amor para que nós possamos, de fato, entender que o mais importante, pastor Lanza, pastor Oliveiros, não é estarmos especulando essa complexidade, e sim entendermos que esta unidade, ela é uma unidade que ama a sua raça criada, a sua imagem e semelhança. Exatamente. Pois assim está revelado, né? Eu penso que dentro da visão do cristianismo, pastor Oliveiros, a gente hoje quase não há dúvidas sobre esse assunto, né? Mas talvez num passado aí de décadas ou até alguns séculos, alguns cristãos tinham um pouco de dificuldade para aceitar essa questão da Trindade, não tinha? A questão da Trindade foi um tema discutido ali pelo 2º, 3º, até 4º século da era cristã. Ainda existem reminiscências, ainda existem, digamos assim, seguidores daqueles pensadores, daqueles teólogos contestando a questão da veracidade da Trindade, dizendo que a Trindade não existe, que é uma invenção humana. Muitos dizem que a Trindade foi criada num dos concílios da Igreja, o Concílio de Nicéia, no ano 325. Nada, não, desculpa, isso mesmo. Então, não é questão de você... muita gente que procura negar a Trindade pensa que, inclusive, está sendo original. É uma ideia que eu estou tendo agora, ninguém teve essa ideia antes. Nada disso. Esse é um assunto que o cristianismo já resolveu há 1700 anos atrás. Mas, de vez em quando, aparece algumas linhas, assim, alguns focos, algumas pessoas carismáticas que escrevem ou falam contra a Trindade. E existem também, o pastor Lanza, dentro do cristianismo, se é que pode chamar de cristão, uma seita, uma religião dessa, mas pessoas que acreditam em Cristo e negam a Trindade. Ainda existe dentro do cristianismo. Mas a nossa referência, como eu disse, pastor, é a Bíblia. Você sabe que nós só podemos conhecer Deus através da revelação. Não existiria outra forma da gente conhecer a Deus se Ele não tivesse revelado para a gente. Exatamente. Então nós temos que recorrer à revelação. Nós não podemos descobrir isso em laboratório, nós não podemos descobrir isso através das culturas, da história, das civilizações aqui do planeta, da história da humanidade. Não há espaço para o achismo, né? Não há espaço podemos para o usar esse termo. Essa é uma coisa que, se Deus revelar, nós conhecemos. Se Deus não revelar, nós não conhecemos.
Assim como a vida eterna, assim como o céu, assim como todos os ensinos fundamentais da Bíblia Sagrada e especialmente do cristianismo, são doutrinas, são ensinos revelados. Deus tomou a iniciativa de revelar a nós. E a Trindade está muito bem revelada na Bíblia. Nós podemos notar, pastor Lanza, pastor Oliveiros, que de fato não é novidade a negação desta verdade. Como foi colocada, ela é cíclica, não é? De tempos em tempos, e algumas pessoas tomam isso como, não, agora eu encontrei aqui realmente o caminho, não existe. Não. Então, de fato, a segurança é a revelação, e a revelação não nega, existe a Trindade. No tempo do Velho Testamento, ali, o povo hebreu era totalmente monoteísta. Né? Aliás, nós temos 3 grandes religiões monoteístas no mundo hoje, né? Sim. Os islâmicos, os cristãos e os judeus. Né? E naquele tempo não havia dúvida, né? Há um só Deus, etc. Inclusive, Deus se revela de várias formas, dizendo eu sou o que sou. Né? Havia essa visão bem... Deus de Abraão, Deus de Abraão, Isaac, Deus exatamente. de Jacó. Agora, como é que a gente pode unir, então, essas declarações, eu sou o que sou, do monoteísmo, com a visão de termos 3 pessoas na pessoa de Deus, né, diferentes? Bom, o princípio cristão de ver a Deus, de contemplar a divindade, é monoteísta. O cristão não acredita em 3 deuses. Então, quando a gente está falando de 3, é bom lembrar, a maioria dos nossos telespectadores estão bem familiarizados, já que nós vivemos num país cristão, que é o Brasil, claro. mas vamos lembrar, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok, são 3 pessoas. E nós entendemos que essas 3 pessoas, pela Bíblia, nós entendemos que as 3 pessoas são coeternas, ou seja, elas não têm origem como qualquer outro ser do universo. Eles são eternos, essas 3 pessoas são eternas. Agora, elas formam uma perfeita unidade, algo, como foi dito aqui, que está até além da nossa compreensão e capacidade de entender. Mas os judeus, no Antigo Testamento, eles consideravam Yahweh ou Yahvé, não é, como sendo o único Deus. Realmente é um Deus único, e eles ainda não tinham pleno conhecimento do que Jesus Cristo e os apóstolos passaram a revelar a nós, através dos seus ensinos escritos, que existe também, além do Pai, existe o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Mas o monoteísmo, o povo de Israel é monoteísta, e eles tinham ali no credo principal deles, que está, por exemplo, no livro de Deuteronômio, né? E ali disse que ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Né? Essa passagem, então, de Deuteronômio capítulo 6, verso 4, identifica que Deus é o único, ou seja, existiam outros deuses, mas esse é o único Deus verdadeiro. É esse o Deus de Israel. E é interessante que este conceito ainda no Velho Testamento, pastores, ele é reforçado com esta simbologia da união entre um homem e uma mulher, não é? Também 2 pessoas que se tornam uma só carne. E eu acho bonito da parte de Deus esta expressão, como ele de fato se preocupa em se revelar, não é? Porque na sua sabedoria ele já tinha noção de que seria complexo para limitados seres entenderem. Sim. Mas ele nos mostra, e como nós aceitamos também o casamento, 2 pessoas se tornando como uma, esta verdade, a verdade de que são 3 pessoas unidas. Interessante, esse princípio da unicidade de Deus é realmente importante. Quando a gente vai às línguas originais da palavra do Senhor, a gente encontra realmente uma compreensão, né, sobre esta questão. Foi muito bem citado essa questão do casamento, né? Sim. Se tornarão ambos uma só carne, mas são 2 pessoas. É a mesma palavra, quando fala lá em Deuteronômio 6, verso 4, ouve Israel, o Senhor, vosso Deus é o único Deus. A palavra hebraica, até o livro aqui da nossa lição, destaca a palavra Echad, é o único Deus. E como foi o pastor Walter colocou e você comentou, a gente observa isso quando Deus criou Adão e Eva e os uniu numa só carne. Ora, você é casado, você é uma pessoa, sua esposa é uma pessoa, mas agora você, segundo a Bíblia, é uma só carne. Então, quando fala de um só Deus, não está dizendo que está limitado a uma única pessoa.
Então eu acho, pastor Lanza, que a palavra unicidade, no meu modo de ver, nem é a palavra que descreve melhor a questão de Deus. Agora, o único sim, unicidade no sentido de singularidade. Sim, ele é o único Deus verdadeiro, ele é eterno, ninguém o criou. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, mas ele a nossa divindade é composta, ou melhor, por 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para a gente fechar o bloco então, como é que você resume, Walter? Para a gente fechar esse bloco e partirmos já para um outro tema dentro dessa questão da Trindade. Eu acho que o desafio não está em você querer entender aquilo que não está revelado. O desafio está em você justamente aceitar aquilo que Deus te mostra. E Ele mostra, e Ele quer nos fazer entender isto. Esta unidade, este Deus único, que é um Deus que merece a nossa adoração. Desta forma que Ele quer ser adorado, não é? E não ser especulado, não. Ele se revelou e é desta maneira que Ele quer ser aceito por cada um de nós. Então, politeísmo não tem nenhuma brecha dentro da visão cristã para aqueles que dizem que a Trindade estão adorando 3 deuses. E veja três o deuses, desafio, né, pastores? Porque aí você tem os extremos. Bom, já que eu não compreendo 3 em 1, aí alguns partem para criar vários, ou alguns querem aceitar apenas 1 ou 2. Interessante, equilíbrio. Né? Se você disser, pastor, se a gente disser, por exemplo, que pelo fato de existirem 3 pessoas na divindade, isso é politeísmo, então existir 2 pessoas num casamento é poligamia. É poligamia. É poligamia. Não é monogamia. Monogamia seria, então, uma pessoa casar com ela mesma. Quer dizer, uma ilustração até meio absurda. Mas é isso aí. Deus... E o Novo Testamento fala a mesma coisa. Tiago, por exemplo, capítulo 2, verso 9, diz: há um só Deus. 1 Coríntios também. Enfim, essa ideia está em todo o Antigo Testamento e de maneira mais explícita no Novo Testamento. E aquele texto também, né, que está ali, Tiago diz: crês tu que Deus é um só? Bom, fazer bem até os demônios. Até os demônios também sabem o creem e estremecem, não é verdade? Muito bem, amigos, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Não saia daí. Esse é o segundo bloco do programa Lições da Bíblia desta semana, que você já sabe, estamos em uma nova temporada, estudando um assunto extraordinário. E o assunto é Vislumbres do Nosso Deus. Eu quero aproveitar agora e mostrar a capa do nosso manual de estudos. Eu ia fazer isso mais tarde, mas já vou aproveitar agora, porque estamos falando dessa nova temporada e desse tema fantástico que estamos discutindo aqui com os nossos amigos na mesa do Lições da Bíblia dessa semana. Esse material, ele é realmente muito especial, porque você tem acesso ao conteúdo do programa Lições da Bíblia. E se você quiser participar, concorrer a um manual desses, basta entrar no nosso blog, o endereço está aparecendo na sua tela agora, e você solicita então que deseja ter esse manual. Você, o primeiro que postar ali um comentário sobre o tema dessa semana, vai receber em sua casa gratuitamente uma cópia desse manual. Mas se você não for o contemplado, não fique triste, porque em nosso blog também temos todo o material, todo o arquivo. Você pode baixar no seu computador e acompanhar aí na sua casa também todo o nosso conteúdo. Nesta semana, nós estamos dedicando o tempo para falar um pouco sobre a questão do Deus triuno, um pouco sobre a Trindade, o pensamento bíblico sobre a Trindade. Estou aqui conversando com os pastores Oliveiros Ferreira e o pastor Walter Araújo. São amigos aqui do estado de São Paulo, representando aqui o povo paulista no programa Lições da Bíblia dessa semana. Meus amigos, já falamos um pouco sobre a questão da visão do Velho Testamento, a visão do povo hebreu, esta questão do que é o pensamento bíblico sobre essa questão de um só Deus e 3 pessoas, envolvendo a Trindade. Vamos falar um pouquinho, algumas pessoas, o pastor Oliveira estava dizendo sobre essa questão de
se não aceitamos a Trindade, também temos dificuldade em aceitar a divindade de Cristo. É isso mesmo. Não é? Quer dizer, entramos por uma porta perigosa, né, de não aceitarmos o Salvador Jesus. Qual é a sua visão sobre essa questão? Agora, quando a gente começa a falar sobre a divindade de Cristo, pastor, a gente começa a fundamentar o que argumentamos no primeiro bloco. Falamos que a Trindade está na Bíblia, que ela é revelada, que está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, tudo mais. Ok. A pessoa de Deus, que o Novo Testamento e Jesus define como Pai, nunca foi questionada a sua divindade. Deus é Deus, quem crê, crê, quem não crê, infelizmente, perde a vida eterna. Agora, quando fala sobre a pessoa de Cristo, então alguns já começam a pensar, bom, Cristo quem era? Era um anjo, um ser sobrenatural, um anjo especial, mas que foi criado por Deus. Uma vez eu li uma tradução de uma Bíblia em inglês e também em português, foi traduzido da mesma forma. É um texto do Novo Testamento de João que diz que Jesus, no princípio, ele era Deus, estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo era um Deus. Ora, isso aí quando fala que o Verbo era um Deus, aí está dizendo que existem outros deuses. Não, Jesus é Deus na essência plena da palavra, no significado pleno da palavra. Então, a divindade de Jesus é uma realidade que nós temos com muita clareza visto no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo fala em Filipenses capítulo 2, verso 6, que Jesus, existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então, Jesus, Paulo está identificando só nesse versículo aqui, clara e precisamente, é Deus. Não é um outro Deus, ele é Deus. Nós já vimos que Pai, claramente, a Bíblia define, ninguém questiona, é Deus. Agora, Jesus é identificado aqui como Deus. Então, a divindade de Jesus começa, então, a fundamentar o conceito da Trindade. Por enquanto, não falamos da terceira pessoa ainda, Sim, vamos exatamente. falar, né? Mas Jesus, sendo Deus, nós já definimos. Deus é composta de, até agora, Pai e Filho. Então, aqueles que questionam, contestam a Trindade, geralmente desafiam a divindade de Cristo, né, Walter? E é interessante porque, ao desafiar esta divindade, pastores, eles passam por alto cenas que a Bíblia nos relata, e o telespectador que tiver o acesso ao nosso guia de estudos vai poder também compartilhar conosco. Ela relata em porções claras. Jesus falava dos anjos de Deus como seus anjos, alegava perdoar pecados, reivindicava o poder de julgar o mundo. Ora, só Deus pode fazer estas coisas. Então, você querer simplesmente achar que Jesus, como citou o pastor Oliveiros, era um ser criado, não tem sentido. E veja como as coisas são sutis, não é? Da mesma forma, este risco de você crer acabar acreditando em vários deuses ou em apenas um Deus, deixando de lado este assunto da Trindade, também passando por esse aspecto, você negando a divindade de Cristo, você acaba com a mensagem de salvação. No bloco anterior a gente falou um pouco sobre a questão do pensamento hebreu, monoteísta. E o apóstolo Paulo era um fariseu da tribo de Benjamim, praticante, né? Um praticante. Judeu de quatro costados. Né? Exatamente, Exato. Judeu de quatro costados, os gaúchos usam muito essa expressão, né? E é interessante que nesse aspecto, então, Paulo ele reafirma a divindade de Cristo. Ou seja, não havia nenhuma barreira para ele, sendo um judeu monoteísta, considerar Jesus como Deus, assim como Pai. Não é Outra isso? coisa, pastor, além do que o pastor Walter disse sobre alguns aspectos de Jesus, que só Deus podia fazer, como perdoar pecados e outras que ele citou, eu acrescento ainda o fato dele aceitar adoração. Ele, por várias ocasiões, foi adorado por algumas pessoas. Uma delas, depois da ressurreição, por Tomé, aquela famosa passagem, episódio, está no Evangelho de Lucas 24, onde Tomé havia dito, né, Jesus tinha aparecido depois de ressuscitado, e Tomé disse, olha, se eu não vir a ele com os meus olhos, e mais do que isso, não basta ver, eu quero tocar com o meu dedo nas feridas dele e do lado dele, para ter certeza, se eu não fizer isso, eu não acredito.
Então Jesus depois apareceu e disse, Tomé, toca aqui. E Tomé então se arrependeu, pediu perdão, se ajoelhou e o adorou e disse, Senhor meu e Deus meu. Ora, se Jesus não é Deus, se Jesus então não possui a divindade, no meu raciocínio, não caberia outra opção a não ser crer que Jesus era um falsário, um enganador. Ele era um charlatão, seria um charlatão. E não dá para acreditar que os discípulos e o próprio apóstolo Paulo, né, os apóstolos e o apóstolo Paulo, tenham caído na conversa de um charlatão. Né? Não, e outra coisa, pastor, ele além de tudo isso, ele estaria blasfemando, ou seja, aceitando para ele atributos, como diz a nossa lição, né? Vislumbre, né? O atributos, agora falando outra palavra, de Deus. Se você ler toda a Bíblia, você vai chegar em algumas ocasiões, por exemplo, Pedro, por exemplo, ele teve uma ocasião que ele encontrou Cornélio, está em Atos capítulo 10, e Cornélio achou tão extraordinário que Pedro chegou ali para pregar a salvação, levar a salvação, ele que caiu de joelhos diante dele. E Pedro, levanta daí, rapaz, eu sou homem igual a você, eu não posso aceitar adoração. E mais do que isso, vai para o finalzinho da Bíblia, depois que o anjo mostrou para João todas aquelas lindas revelações do livro do Apocalipse, Apocalipse 19, vocês conhecem bem, João, o apóstolo, ele ficou tão deslumbrado com tudo que ele viu, com a glória daquele anjo, com a coisa sobrenatural, aquela presença reluzente, gloriosa do anjo, que chegou um momento, não sei se foi de distração, ele já era idoso nessa época que ele teve visão do Apocalipse, ele caiu diante do anjo para adorá-lo. E o anjo disse, levanta, adora a Deus. Então, quando Jesus recebeu a adoração, aceitou a adoração, ele confirmou, entre outras ocasiões, que ele é simplesmente Porque a blasfêmia, Deus. Walter, era um pecado até digno de morte na época do povo de Israel. Né? A pessoa poderia ter sido apedrejada. Jesus, o crime que Jesus Exato, finalmente serviu para ele foi a blasfêmia. E é justamente esse aspecto, né? Mateus 26, 64. Eu afirmo que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, voltando nas nuvens dos céus. Neste momento, a reação do sumo sacerdote, dos sacerdotes foi de ira, né? De ira, blasfêmia. Ou seja, é incrível como que a maneira como Jesus se porta, ele não está de fato preocupado em querer provar que é Deus. Isso me chama a atenção. Até mesmo no julgamento ele dizia, olha, vocês que estão dizendo, não sou eu. Vocês estão dizendo. Ele se revela, esse Deus triuno, ele se revela, e agora ao mesmo tempo que Jesus, eu achei interessante a versão que eu pesquisei aqui, a passagem de Paulo, a Bíblia Viva, diz que, embora sendo Deus, não exigiu e nem se apegou a seus direitos como Deus. Isso é amor. Ele aceitou a adoração, mas não reivindicava para si abertamente nos seus sermões. Diferente de algumas posturas hoje, né, de pessoas que elas exigem ser reconhecidas. Exatamente. Agora, uma outra tradução além dessa, diz o seguinte, que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Por quê? Porque ele sabia que era Deus. Agora, pastor Lanza, eu acrescentaria mais um aspecto dessa questão da divindade de Jesus. Se Jesus não fosse Deus, o plano da salvação do homem não poderia ser realizado através dele. Exatamente. Por quê? Porque Deus, conhecendo o caráter de Deus, sabendo quem é nosso Deus, quando o homem pecou, Deus assumiu a culpa do pecado. Ora, se Jesus fosse um ser criado, um anjo, ou um anjo dos anjos, um superior, digamos que o primeiro da criação, mas criado, não tem como você entender que Deus estaria pegando a culpa do homem, Adão e Eva pecaram, devem morrer, e então Deus estaria falando, tudo bem, eu vou resolver o problema de vocês não vão morrer não, eu vou assumir a culpa. Aí Deus olha do lado e chama, vem cá, é o seguinte, eu criei você primeiro, você vai me dar uma mão aqui, tá? Nós temos que salvar o homem e eu vou pôr a culpa que é do homem como devia morrer, que eu, Deus, disse que estou assumindo e agora passando para uma terceira pessoa. O plano da salvação, o plano da redenção, o sacrifício, isso é uma coisa tremenda, uma coisa profunda, só poderia ser feito por uma pessoa da divindade.
Que tinha vida em si mesmo. Foi feita pela pessoa que nós conhecemos como Filho. Que tudo bem, se tornou homem, aí nós conhecemos, nasceu da Virgem Maria, cresceu, viveu sem pecado e ele entregou a vida dele. Sim. E mais, pastor, e mais. Jesus disse na ressurreição de Lázaro, está no João capítulo 11, ele disse para Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Sim. Não é que eu tenho o direito de ressuscitar, eu sou. Isso quer dizer, eu sou a fonte da vida. Exato. Só Deus para fazer isso. Agora, só Deus para salvar o mundo. Agora, só para a gente entender, temos o Pai, temos o Filho, e como é que a gente pode... Dois, né? Já são dois. Como é que a gente pode incluir agora o Espírito Santo na Trindade? Que elementos bíblicos, né, textos bíblicos, nós podemos dizer, o Espírito Santo tinha uma ação como Deus? Pastor Walter, vamos contigo, depois o pastor Oliveiros. Basta que nosso telespectador abra sua Bíblia em Gênesis 1, verso 2, e ali prontamente a Bíblia revela, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ou seja, nós encontramos também nesta unidade, esta presença, uma presença especial do Espírito de Deus e que vem sendo manifestado e revelado através da Bíblia em várias porções. Basta que o leitor esteja atento, disposto a receber esta revelação. Ele está ali, ele é real. Antes do pastor Oliveiros responder, dentro desse ponto, eu quero que vocês ouçam uma pergunta enviada por um telespectador. Aí, pastor Oliveiros, o senhor já responde aquela e essa junto, tá bom? Vamos ver aqui a pergunta. Olá pessoal do Lições da Bíblia. Mateus 28, 19 e 20 seria uma prova da existência da Trindade? Olha, até te ajudou aí, pastor Oliveiros. Olha, rapaz, Mateus, muito obrigado. Deu até a referência, né? Olha, a pergunta eu estava preocupado, viu? Porque a pergunta sua já era difícil, ainda bem que o pastor Walter já tinha resolvido aqui. Mas brincadeira à parte, obrigado pela participação, né? Mas Mateus 28, versos 19 e 20, ele pergunta se é uma das provas da Trindade. Sem dúvida nenhuma. É um dos textos mais explícitos e mais precisos que nós encontramos a respeito da Trindade. Eu vou ler aqui, né, o que o nosso telespectador perguntou. Então Jesus, depois da ressurreição, um pouco antes de subir ao céu, já ressuscitado, ele disse aos apóstolos, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sem dúvida, Mateus, essa passagem citada aqui, Mateus 28, é uma das provas da existência da Trindade. A pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não no nome de três deuses, mas no nome de três pessoas que formam um Deus, conforme já vimos na introdução da lição ali naquele conceito hebraico. Então havia uma plena consciência de que Pai, Filho e Espírito Santo formavam a Trindade e atuavam como o Deus do céu. O Deus do céu. A divindade bíblica, não vou dizer cristã, bíblica, Antigo e Novo Testamento, a nossa divindade, a única divindade do universo, é formada por três pessoas. O Pai, já vimos o Filho, como se colocou agora o Espírito Santo. Agora, a questão do Espírito Santo, como que o pastor Walter já falou, que ele estava no princípio da criação. Mas quando você vai para alguns textos do Novo Testamento, por exemplo, há um episódio no livro de Atos, capítulo 5, que é referido na lição, que é um momento em que Ananias e Safira, um casal, no período apostólico, eles fizeram um voto lá de vender toda a propriedade e entregar para os apóstolos para pregar o Evangelho. E só que eles fizeram um voto e depois eles não entregaram tudo. Foram lá, nós estamos dando tudo e tal. Mas, na verdade, estavam mentindo para estavam dando Pedro só uma parte, né? E os demais apóstolos estavam dando uma parte. E ele foi fulminado, morreu instantaneamente, foi sumariamente, morreu ali, o marido. Veio a mulher e morreu também. E Pedro disse, vocês não mentiram para homens, vocês mentiram para Deus. E depois ele repete, em Atos capítulo 5, vocês mentiram para o Espírito Santo. Ou seja, a confirmação de que o Espírito Santo também é Deus. E é uma coerência, não é? Pastor, é uma coerência, porque você nota, a pessoa que escolhe seguir Jesus, ela é batizada no nome. Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja, esta fórmula está aí no Novo Testamento.
e ela segue a coerência já aberta no Antigo Testamento. Então, você tem esses 3 membros também da Trindade presentes no batismo de Jesus. E estas referências, como fez o pastor Oliveiros aqui, ali na Igreja Apostólica, ou seja, a Bíblia, ela mantém a sua coerência, do início ao fim. Você tem o Espírito Santo atuando e sendo considerado Deus. Exatamente. Meus amigos, a conversa está muito boa, nós vamos ter que dar uma pausa, porque nós vamos para mais um intervalo e já já voltamos com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Voltamos já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia. Você já sabe, nós estamos estudando. Eu quero mostrar mais uma vez o nosso manual de estudos, já que esta é a primeira semana de uma nova temporada aqui no programa, né? Como eu já disse, uma nova temporada, um novo cenário, novos amigos aqui participando. Um novo ano também merece também uma nova lição, um novo manual do programa Lições da Bíblia. Nós vamos estudar muito sobre esse nosso Deus maravilhoso, vislumbres de um Deus que nos ama, que nos quer bem. Você já sabe como fazer para ter acesso a este conteúdo, mas agora eu quero oferecer para você que acompanha o programa Lições da Bíblia a oportunidade de crescer no conhecimento desse Deus, crescer no conhecimento da salvação. É um presente do programa Lições da Bíblia, um presente aqui da Novo Tempo para você. A série de estudos bíblicos, que nós chamamos de Princípios, é uma série maravilhosa, porque ela retrata exatamente o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida. É uma série que estuda temas da Palavra de Deus, é uma série temática, e você vai conhecer muito da vontade deste Deus para a sua vida, para a vida da sua família. Para ganhar é muito fácil. Entre no blog do programa, ali vai ter um formulário que você deve preencher, fazer o seu pedido e você vai receber gratuitamente em sua casa ou para o endereço que você definir ali. Uma outra forma, se você não tem acesso à internet, é enviando então uma cartinha para a gente solicitando esta série de estudos e você vai amar todo o conteúdo deste material. Fica aqui o presente do programa Lições da Bíblia para você que está sempre acompanhando a TV Novo Tempo. Nós estamos aqui com os nossos amigos, pastor Walter Araújo e o pastor Oliveiros Ferreira, amigos aqui de São Paulo, que representam então todo o povo paulista aqui no programa dessa semana. E agora, nesta última etapa do programa, falando ainda desse Deus triuno, vamos falar um pouco sobre unidade e igualdade. Um Deus triuno, um só Deus, 3 pessoas, mas eles têm igualdade? Esta a questão, não é? Porque às vezes alguns falam assim, não, mas a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, mas é como uma energia, assim, ele tem uma força especial, né? Ele atua também no coração do homem, mas as pessoas que pensam assim não falam que o Espírito Santo é Deus. Como é que é essa questão? Há igualdade, há unidade entre essas pessoas? A opinião de vocês dois. Bom, eu vou pegar aqui, depois deixa a parte difícil para o pastor Walter. Mas, pega a parte fácil aí. Pega a parte fácil, que responder primeiro é mais fácil, né? Depois, se eu errar, ele corrige. Mas, brincadeira à parte, aprendendo também, juntos. Eu vou dizer para vocês o seguinte. O próprio texto que nós lemos, Mateus, né, que o nosso telespectador perguntou, mostra que os 3 são 3 pessoas divinas. Agora, dizer uma coisa. Eles são iguais, a igualdade existe na essência. Deus é Deus. Não vamos querer definir, que nós não conseguimos definir nem a nós mesmos. Mas eles são iguais na essência, ou seja, eles são da mesma essência, eles são, as 3 pessoas são eternas, são coeternas, porque todas as 3 pessoas são eternas. E elas, as 3 pessoas são onipotente, onipresente e tudo mais. Agora, no contexto da salvação, existe uma submissão de função.
Porque na Bíblia nós encontramos o Pai enviando o Filho para cumprir a missão. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo disse que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas quem estava aqui era a pessoa da segunda pessoa, que é a pessoa de Jesus, que era a segunda pessoa da divindade. Quando Jesus subiu, ele disse aos apóstolos, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, vou deixar um outro Consolador. Então, o representante da divindade na terra, de maneira visível, né, era Jesus enquanto ele esteve aqui. Quando ele subiu ao céu, ele está intercedendo por nós no céu, no santuário celestial, então o Espírito Santo é o representante de Deus agora aqui na terra. Então, a mesma autoridade que Jesus tinha, hoje o Espírito Santo tem. Só que o Espírito Santo ele está preso, Jesus estava limitado ao espaço por ser uma pessoa também humana, né, enquanto esteve aqui na terra, e o Espírito Santo não, ele está presente em todos os momentos, em todos os lugares. Apenas um gancho, porque na encarnação de Cristo, a natureza de Cristo passou a ser divino-humana, né? Não divino também. E humana, mas divino-humana, uma natureza singular em todo o universo. Singular. Né? Então estava preso ao corpo humano também. E essa parte humana limitava Jesus ao tempo e ao espaço. Ele não podia, como ser humano, estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. O Espírito Santo está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o Espírito Santo hoje é o representante de Deus. Ele que nos envia. A Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. A Bíblia também diz que nos capacita, é Ele que nos conduz ao arrependimento. Nós podemos entristecê-lo quando nós desobedecemos ou resistimos aos apelos que Ele faz a nós internamente. Ele tem emoções, né? Ele tem emoções. Por isso o aceitamos como uma atributos pessoa, de uma pessoa, né? Exato. E é interessante, pastores, que compartilhando com os telespectadores aqui o livro chamado Nisto Cremos, que descreve aqui as doutrinas bíblicas aceitas pela Igreja Adventista, quando falamos aqui na página 80, Deus executa sua obra no coração dos indivíduos através do Espírito Criador. Assim, na encarnação, na criação, na recriação, o Espírito vem tornar realidade as intenções de Deus. Então, notem como que eles trabalham juntos. Sim, há uma harmonia total entre eles. Em todas as etapas citadas, como o pastor citou aqui, seja na criação, seja na encarnação, seja na redenção, você tem essa harmonia, unidade, igualdade e estes papéis muito bem definidos. Esse nível de unidade, pastor, só existe em Deus. Embora o ideal de Deus para os seus filhos aqui na terra, para a comunidade cristã, para a família de Deus, é que nós sejamos também unidos. Quando Jesus orou, a última oração que ele fez antes de ir para o Getsemane, está no Evangelho de João capítulo 17, chamada oração sacerdotal, Jesus orou por esta unidade. Ele disse, Pai, que estes que tu me deste sejam um, assim como tu como eu em ti e tu em mim, que eles também sejam um em nós. Então, esta unidade é uma unidade absoluta, unidade perfeita. Por isso que Jesus, enquanto homem aqui na terra, ele estava assim, sujeito à orientação de Deus, do Pai. Sim. Em algumas ocasiões a Bíblia mostra o Pai falando com ele, por exemplo, no seu batismo, parece a voz do Pai. Mas daí em diante, no dia a dia, quem dirigia Jesus através dos seus pensamentos era o Espírito Santo de Deus. Por exemplo, a pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, quando ele foi para ser tentado no deserto, a Bíblia fala, Mateus capítulo 4, diz que o Espírito Santo o levou para o deserto. Depois o Espírito Santo, então, o possuiu em ocasiões assim. Então, é descrito que o Espírito Santo é quem comunicava a Jesus a vontade da divindade. Porque enquanto aqui na Terra, ele realmente viveu como homem. E o nosso guia, que os telespectadores, né, têm a oportunidade também de acompanhar, o nosso guia nos ajuda aqui de estudos a respeito, lembrando, mais uma vez, um judeu devoto. Exatamente. Pedro. Exatamente. Não é? E este Bem Pedro, lembrado, que acreditava num único Deus, ele proclama a plena divindade de Cristo e mais, ele também faz menção desta natureza trinitária de Deus. A sua primeira carta aqui, capítulo 1, verso 2, primeira carta de Pedro 1, 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. É interessante, no começo do programa dessa semana,
Eu estava dizendo que, até perguntei para os nossos amigos que estão participando aqui, nós temos uma mente muito pequena para tentar entender a grandiosidade desse assunto. E às vezes eu percebo que algumas pessoas limitadas, elas tentam explicar esse assunto tão profundo de uma maneira muito simplista. E isso às vezes gera mais barreira, tentando buscar exemplos pejorativos e negativos que mais tiram o crédito de Deus e da Trindade do que ajudam. Este é um fato. Às vezes pessoas bem intencionadas, no afã de defenderem uma ideia, não estando preparadas, podem complicar um pouco mais. Pastor Oliveira. Sim, é verdade. Você vai... o que nós compreendemos de Deus, como nós dissemos no início, é o que Ele revelou. Tudo que entendemos sobre salvação, o significado da morte de Jesus, a volta de Jesus à Terra, o novo céu e a nova terra, a própria origem do homem, o pecado, etc. e tal, são coisas que Deus nos revelou. Nós não podemos descobrir isso em laboratórios, nós não podemos descobrir isso em outras fontes de conhecimento. Exato. E por isso, para nós, os cristãos, para nós, pastores, para mim, para todos, o nível mais elevado de conhecimento, a fonte mais elevada de conhecimento é a revelação. Sim. Então, aquilo que Deus não revelou, porque nós não temos capacidade para compreender, e nós vamos dizer, não, na Bíblia não existe mistério, esse negócio de mistério é invenção de pastores, de teólogos, a Bíblia tem mistério, e usa, inclusive, a palavra mistério. Só que o mistério de Deus, ele é revelado na proporção da nossa capacidade de entender. Sim. E este é um assunto. Mas as evidências que nós vimos, já citamos aqui, elas fundamentam uma realidade. Exato. Deus é composto de 3 pessoas. E na questão da unidade, essa unidade é perfeita. Nós não temos nada no mundo conhecido, nada no planeta, nada nesse mundo, que possa ilustrar perfeitamente a unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É algo absolutamente perfeito. Lembrando, pastor Lanza e telespectadores, que em realidade essa postura que você mencionou, ela justamente lembra que pessoas muitas vezes usam de posturas de interpretação totalmente desqualificadas, ou seja, a revelação tem que considerar, a pesquisa tem que considerar o ponto de vista da revelação. Sim. E aí lembramos, um texto fora de um contexto é um pretexto. Então, eu não posso colocar palavras na boca do profeta. Então, as pessoas até passam por alto passagens muito explícitas em virtude de estarem querendo, de fato, não ouvir a revelação, mas colocar a sua interpretação. Então, quer dizer, não há espaço para especulação abstrata quando estudamos sobre a pessoa de Deus. Sem dúvida. O que há espaço é para um estudo sistemático da palavra de Deus, para que realmente entendamos esta complexidade. Eu penso que é esse o ponto. É isso mesmo, nos atermos à palavra de Deus, nos limitarmos ao que a palavra de Deus nos ensina. Agora, uma ilustração que eu ouvi uma vez de uma pessoa muito simples. Toda ilustração que formos fazer para explicarmos a Trindade, humanamente ela será falha, né? Porque explicar um Deus perfeito com ilustrações humanas finitas e imperfeitas é complicado. Mas uma vez eu estava estudando a Bíblia com uma pessoa muito simples e ela disse assim, pastor, sabe como que eu compreendo a Trindade? Ela me deu uma grande lição aquele dia. Às vezes Deus revela coisas interessantes às pessoas simples. Através do exemplo de uma tomada, esse T, que alguns chamam de Benjamim. Ela me perguntou assim, pastor, são quantas tomadas? 1, 3? Eu fiquei ali, né, o que eu vou responder? Eu respondo 1, são 3, né? Na verdade, é uma tomada, mas tem 3 saídas, eu posso ter a mesma intensidade de energia elétrica nas 3 pontas. Eu arrisquei, bom, é uma tomada. Eu falei assim, eu penso assim, uma tomada que eu coloco ali na parede e me dá capacidade para usar as 3 saídas de forma igual, o mesmo poder de energia tem nas 3 pontas. Eu entendo Deus assim, a Trindade é assim que Deus me revelou e eu penso que eu não estou errado. Eu fiquei, acho que até convencido de que ela tinha uma certa lucidez, é uma ilustração humana, né? Uma ilustração muito humana, muito simples, mas que realmente mostrou que ela estava focada naquilo que realmente precisava. Meus amigos, nosso tempo praticamente se esgotou aqui e nós temos já uma tradição aqui no programa dos nossos amigos que participam, sempre tirarem uma lição especial, fazerem aí as suas palavras finais diretamente para o telespectador. Vamos começar aqui com o pastor Walter.
Obrigado por esta oportunidade, pastor Lanza, pastor Oliveiros, a rede de TV Novo Tempo. Eu acredito que ao iniciarmos 2012, nada melhor do que ter a oportunidade de refletir neste amor, no amor de um Deus revelado. Lembrando que as pessoas não podem menosprezar este assunto pelo fato de ele ser complexo. Pelo contrário, ele tem tudo que ver com a salvação. Negar Jesus, negar o Espírito Santo, traz consequências eternas. E como Jesus deu uma solução eterna para o assunto do pecado, nós temos que simplesmente pedir a Ele forças para o aceitarmos, aceitar na nossa vida a revelação deste Deus triuno. Então, que neste início deste novo ano de 2012, você que está aí nos assistindo em sua casa, você tenha esta certeza de que Deus o ama muito e que Ele se revelou de uma forma que eu e você possamos, às vezes, podemos ter até alguma dúvida. Não, mas eu não compreendo tudo. Não tem problema. Aceite e, com certeza, isto vai fazer diferença na sua vida. Pastor Walter, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia. Pastor Oliveiros, as suas palavras finais também. Pastor Lanza, também muito feliz de estar aqui com o pastor Walter, contigo, com o telespectador. Eu deixaria 3 coisinhas que eu queria falar. Primeiro, Deus revela a sua salvação, a sua doutrina, os seus mistérios de maneira extraordinária. Esta lição que você bem mostrou aqui foi escrita por uma teóloga, uma mulher, John Ann Davidson. Ela é uma especialista em Antigo Testamento. O esposo dela é um grande teólogo também da Andrews University, que é a Universidade da Andrews, no estado de Michigan. E ela escreveu uns anos atrás uma lição sobre Jonas, que eu me lembro muito bem. Então, é uma lição escrita por uma mulher, uma teóloga, e nós, os homens aqui, estamos aprendendo sobre Trindade de uma mulher. Isso mostra que Deus usa todos nós, mulher, homens, crianças, para revelar coisas profundas, como você ilustrou. Segundo é o seguinte, pastor, um outro texto que ficou aqui, uma questãozinha da lição que não foi tão tocada, foi a questão da Trindade e a salvação. A salvação só pode ser através de Deus. O homem pecou e só Deus podia salvar o homem. Existe um texto na Bíblia, 1 João 2:2 diz o seguinte, que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. A palavra propiciação, ela na teologia, ela transmite o sentido de satisfação. Ou seja, só a vida pura e perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua morte poderia satisfazer a justiça de Deus, o que Deus requeria para pagar a penalidade do homem. Então Jesus morreu não só por nós, mas ele morreu no seu lugar. E por último, como nós estamos falando sobre a Trindade, vou deixar minhas últimas palavras sendo as escritas por um judeu monoteísta, né, chamado Paulo, que escreveu a sua carta aos Coríntios. Vou ler 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Com essas palavras da sua leitura, eu termino as minhas considerações desse momento. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. A bênção da Trindade. Fechamos com chave de ouro. Obrigado, pastor Oliveiros, também pela sua participação aqui no programa. Eu espero que você tenha gostado do programa Lições da Bíblia dessa semana, o primeiro programa do ano de 2012. Eu não posso deixar de dizer que esse nosso grande Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, com certeza, eles estarão atuando na sua vida nesse ano e farão de você um cristão como eles desejam, se você colocar a sua vida nas mãos dele, se eu colocar a minha vida também nas mãos dele. Deus abençoe a você e eu quero convidar os amigos aqui e a você em casa para orarmos agora. Obrigado, Pai querido, pelas verdades da Tua palavra. Amém. Que elas possam ter lugar em nosso coração e tenhamos uma vida feliz ao Teu lado, por Jesus. Amém, Senhor.